nós reunimos uma série de argumentos de ordem federal, algumas questões no âmbito do Estado e também questões eleitorais em relação às eleições de 2008, para tomar a decisão de pedir desfiliação do PT. Né? Algumas questões nacionais, a imprensa de Pernambuco vem acompanhando há algum tempo, as atitudes que nós tomamos, né? E eu falo nós porque fomos quase 25 deputados federais do PT desde o princípio, e culminando agora com essa decisão do Supremo de abrir processo, que nós havíamos pedido há 2 anos. Também questões do ponto de vista dos rumos, né, do país. O presidente Lula não é candidato à reeleição pela 3ª vez, né, e é preciso que nós tenhamos mais autonomia, mais liberdade para discutir rumos, política econômica, política monetária, desenvolvimento regional. Nós, inclusive, estamos fechando a criação de um núcleo no mandato, que tomamos a liberdade de batizar Núcleo Celso Furtado, de estudos da economia, do desenvolvimento regional. E, junto dessas questões nacionais, nós também temos questões estaduais, que para nós são importantes. Então, do ponto de vista estadual, eu tenho muita identidade com os esforços que o governo de Pernambuco vem fazendo para avançar na questão do saneamento, construir uma secretaria específica de políticas para as mulheres, vai implementar um esforço agora com a regulamentação do Fundeb para Pernambuco dar um salto, poder avançar muito mais rápido do que propõe o próprio Plano de Desenvolvimento da Educação. E, para concluir essa argumentação, né, as questões eleitorais de 2008. Dali a 10 anos, nós começamos a ver a dimensão que Jaboatão deveria ter para a agenda do PT, para a agenda dos partidos, e não vinha tendo, como muitos de vocês acompanham. Né? Não fosse Recife a capital, nós estaríamos discutindo a eleição da capital do Estado. Segunda maior cidade, maior do que 7 capitais do Brasil. Jaboatão chega agora com 700 mil habitantes, segundo maior colégio eleitoral do Estado. Prazeres até a fronteira com o Carmo, em Pontezinha, é maior do que Caruaru. Jaboatão Centro é maior do que Garanhuns. Cavaleiro e Curado são distritos maiores do que Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Palmares, Goiânia, tudo junto. E fizemos um grande esforço. Na primeira eleição eu tive 11% dos votos. No ano seguinte, na eleição seguinte, eu fui o federal mais votado de Jaboatão. Em 2004, eu fui novamente candidato a prefeito. E no final, a chapa de Ulisses teve 9% e a nossa chapa com o PTB e o PPS teve 20%. Por uma semana, 10 dias, por 3, 4% eu não fui para o segundo turno. E com todo esse sacrifício, com uma campanha que o partido não atendeu, não priorizou, nós chegamos a 20% dos votos. Saímos com muitas dificuldades financeiras. O meu mandato de deputado federal foi prejudicado por ausência de recursos. Até hoje a gente tem pendências, negocia, etc, etc. E nós esperávamos que, com essa importância da cidade de Jaboatão, nós pudéssemos antecipar o calendário eleitoral dentro de um acordo que já tem acontecido em várias cidades. Né? Vocês lembram que não houve prévia entre Humberto e João Paulo na eleição de 2000. Houve um entendimento de que seria melhor para o PT que João Paulo fosse o candidato. Com essa trajetória, com essa perspectiva, né, nós tomamos a decisão de pedir desligamento do PT. Vamos permanecer na base de apoio ao governo do presidente Lula. As relações do meu mandato com o governo de Estado, inclusive com a Secretaria de Humberto, não mudam. Comecei com o deputado André Campos, almocei com o deputado federal Carlos Wilson. E o entendimento que André tem é de que ele se preparou para ser candidato, que ele encontrou, quando chegou a Jaboatão, um diretório cartorial, e que mesmo eu discordando da maneira como ele trabalha, dos métodos, ele teria conseguido caminhar e acertar apoio ao nome dele dentro de Jaboatão. Então eu respeito, não vejo por que me submeter a uma situação em que uma eventual prévia não só haja divergência de opinião, como divergência de métodos. Né? Nós temos os nossos métodos que sempre foram transparentes, éticos, corretos. Nós vamos disputar nas ruas. O que eu acho é que uma candidatura que por 2 vezes manteve-se numa eleição proporcional o mais votado e saiu de 11% para 20%,
Não é uma candidatura que você chega e diga, olha, o diretório é cartorial, eu uso nossos métodos, você não concorda, já me acertei. Né? No mínimo, eu gostaria de ser tratado com respeito pelo PT. Acho que o PT está fazendo uma outra opção, é a opção que o PT escolhe, e nós vamos construir, vamos ver quem consegue fazer uma aliança maior, mais ampla. Embora a gente já mostrou que a gente é meio sirinalada, com 3 partidos, PTB, PPS e PT na outra eleição, e o PT, sem o apoio da direção estadual, sem o apoio da direção nacional, nós tivemos 20% dos votos.